Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer a dedução da expressão da regra da cadeia para funções de várias variáveis, tá bom? E daí para começar eu coloquei aqui um esqueminha prático para vocês verem como é que vai funcionar, porque no fim das contas eu vou ter uma função composta agora, tá? Para poder estudar e verificar o que vem a ser a derivada dessa função composta. Como composta, de que maneira? Primeiro eu vou olhar o seguinte, eu vou ver assim, ó. Vou pegar uma curva daquelas que nós já estudamos, uma curva gama aqui, que parte desse conjunto dos números reais aqui, e ele vem aqui para o R2. Vou fazer para o R2 e tudo que eu fizer para o R2 vale para o R3, R4, R5 e assim vai, tá? Então, pego aqui ó, o intervalo da reta, né, como meu domínio, e a curva ali, ó, essa curva que eu marquei daqui, vai ser a imagem, né? A imagem dessa curva vai estar desenhada aqui para mim. E essa curva aqui, ela mora dentro desse conjunto maior aqui do R2, tá? Que vai servir de domínio para minha função f, tá bom? Então esse é o esqueminha geométrico que a gente está fazendo. Dentro desse intervalo, eu vou pegar um ponto t0 aqui, né? E vou associar ele ao ponto gama de t0. Essa função gama aqui, vocês podem observar que tem coordenadas x de t e y de t. Eu estou nomeando elas como x0 e y0 aqui embaixo, tá? Ó, então, a gama aplicada em t0 é x0 e y0. Claramente, como esse ponto é o ponto do domínio da minha função f, no momento que eu aplico a f, né, nesse ponto, eu vou ter o ponto z0, que vai ser lá outro intervalo real para mim, né? Ela vai cair lá em outro intervalo real, né? Porque a imagem, né, de uma função de várias variáveis é um intervalo na reta. Portanto, observa, eu venho com a gama, venho para esse conjunto no R2 e depois do conjunto do R2 eu venho para o intervalo na reta. Logo, eu estou vindo desse ponto T0 até esse ponto Z0 via uma composição de função f bola gama, tá? Que eu marquei aqui de baixo. Tá bom? Então é essa a ideia. Lembrando que para mim aqui todas as funções têm bons comportamentos, né? De serem deriváveis, diferenciar a gama é derivável, a f é diferenciável, tá? Então já estou assumindo isso como hipótese, tá bom? E aí para a gente chegar na expressão, né, da regra da cadeia, porque eu estou fazendo uma composição de função, e aí a gente vai ver que a gente vai ter uma regra da cadeia aqui também, como a gente fazia em cálculo 1, né? Em cálculo 1, quando a gente tinha composição de função, para a gente calcular a derivada, a gente precisava aplicar a regra da cadeia. Aqui vai ser a mesma ideia, tá? Então, antes disso, eu vou fazer um lema aqui, que é bem simples, inclusive. Então, se eu tenho uma f, né, de duas variáveis ali diferenciável no ponto x0 e y0, então vai existir uma função φ de xy definida nesse domínio, tá? De tal maneira que vai valer essa igualdade aqui, essa relação, né? Eu consigo escrever a variação da f, ou seja, f de xy menos f de x0 e y0, isso aqui para mim denota a própria variação da f, como sendo a diferencial da f no ponto x0 e y0 mais essa φ de xy multiplicada pela norma desse vetor que está aqui, né? E no fim das contas ali, pensando no domínio, né? Aquela bola aberta centrada em x0 e y0, tá bom? E essa φ tem essa propriedade, o limite da φ quando x tende para x0 e y0, né? Xy tende para x0 e y0, dá zero, que é igual a justamente a φ aplicada no ponto x0 e y0, tá? Então, vou fazer a demonstração aqui desse lema que é bem simples, tá? A gente viu que a função ser diferenciável significa que a diferença da função aplicado na vizinhança de um ponto x0 e y0 menos o plano tangente ali, né? Então eu vou fazer a diferença da função para o plano tangente neste ponto, né? Quando eu tomo o limite disso, isso aí vai para zero. A gente viu isso, essa ideia, tá? E aí a gente vai observar o seguinte, que
aqui em cima, nessa parte de cima aqui, eu vou escrever esse numerador desse limite aqui, eu vou escrever como uma função que depende de x e y. No fim das contas, quando eu fixo x0 e y0, eu observo que para cada x e y ali da minha vizinhança, eu consigo escrever uma função à medida que eu calculo essa diferença aqui, tá? Então, em cima eu posso entender como sendo uma função que depende de x e y, que eu estou chamando de e, e não é à toa esse e, tá? Esse e aí é por conta de erro, né? Uma diferença de erro que a gente vai ter entre a função real e o próprio plano tangente, tá? Então é muito natural pensar nessa função, tá? E é claro que quando eu calculo o limite dos dois lados, a gente sabe que como a f é diferenciável, e esse lado aqui, esse primeiro membro dessa equação vai para zero, e portanto a gente conclui que o limite dessa função aqui, ela vai para zero também. Eu não coloquei aqui, eu acho que vale a pena escrever aqui, ó, que isso aqui também vai para zero, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Esse limite aqui também vai para zero. Uma vez que esse de cá vem para zero, o outro membro tem que ser zero, não tem jeito, tá? E daí a gente, definindo então uma função φ como sendo essa função erro dividido pela norma, né, desse vetor x menos x0, y menos y0, quando, né, x, y for diferente de x0 e y0, e a gente constrói por partes, isso aqui sendo zero, quando x, y é justamente o ponto x0 e y0, o que a gente vai ter aqui no momento que a gente substitui, né, a função e por essa expressão, a gente vai ter a função φ, que tem a propriedade do lema, né? Então, no ponto x0 e y0 vai dar zero, e quando eu mando isso aqui quando eu mando x e y para x0 e y0, é nada mais ou menos calcular o limite dessa função erro, que vem naturalmente da definição de diferenciabilidade aqui de cima, né? Então, é muito claro que ela existe e tem essa propriedade, tá? E daí a gente vai ter o teorema mesmo, o teorema da regra da cadeia para funções de várias variáveis, tá? Então, tá aqui o texto do teorema, é assim, ó, vamos considerar uma função de duas variáveis, tá? A um conjunto aberto. A gente vai ter a função gama, que é uma curva, né, que é do intervalo da reta e vai para o R2, né? E a gente quer que a imagem, né, dessa curva gama ela more, né, no conjunto aberto A, senão não faz sentido, ela não pode sair desse conjunto A, então eu quero que a gama ela fique contida aí, né, dentro desse conjunto A. E daí, nessas condições, né, se a gama for diferenciável, a gente quer que ela seja diferenciável, né, a f também seja diferenciável, as duas. No ponto T0, né, lembra que o conceito de diferenciabilidade, como de continuidade, é um conceito pontual, a gente precisa olhar ponto a ponto. Então, a gente está analisando no ponto T0, fixado, e é claro que é genérico, né, mas é fixado. Então, a função composta f de gama de t também será diferenciável em T0 e vai valer a regra da cadeia, que é uma extensão natural ali da regra da cadeia que a gente conhece, tá? Que vai ser quando eu calculo a derivada f' no ponto T0, lembra? Eu coloco linha aqui agora, não coloco subíndice, coloco linha, porque a função composta ali que eu coloquei, que eu marquei para vocês aqui, ó, vocês observem, f bola gama, no fim das contas ela vem da reta para reta, é uma função de cálculo 1. Então, se ela é uma função de cálculo 1, eu vou usar justamente a notação de cálculo 1 de derivada, tá? f' no ponto T0. Então, vai ser o produto escalar desses dois vetores aqui, que eu ainda não falei para vocês, mas esse vetor primeiro aqui é o vetor gradiente, tá? E esse outro vetor a gente já estudou, é o vetor velocidade da curva gama de t, tá certo? Então, gama linha, é o vetor velocidade que a gente tinha estudado já, tá? E aí vamos à demonstração desse teorema. Então, vamos claramente usar o lema anterior, tá? Como a f é diferenciável no ponto x0 e y0, a gente consegue escrever, então, existe uma função φ que vale essa igualdade aqui de cima, com o limite da φ indo para zero todas as vezes que o x e o y tende para x0 e y0, e coincide justamente com a imagem da φ no ponto x0 e y0, tá? Isso aqui vale pelo lema anterior, uma vez que a f é diferenciável no ponto x0 e y0, tá? Então, vamos fazer a conta aqui agora, ó. Quando eu vou agora aplicar
a função composta. Eu vou fazer então essa variação, ó. F da gama de t menos f de gama aplicado no ponto t0 e vou dividir isso. Então, observa, a única coisa que eu fiz aqui dessa igualdade, eu peguei essa diferencial, passei para o outro lado, tá certo? Passo para o outro lado e divido todo mundo por t menos t0 e tenho o cuidado de verificar que agora, como eu estou fazendo a composição, então no fim das contas esse xy não é xy qualquer que eu estou trabalhando no meu domínio, mas é o xy da curva que está dentro desse domínio. Então esse xy se escreve como x de t, y de t. No fim das contas é f gama de t, né? Estou fazendo a composição da f com a gama de t, por isso que eu coloquei aqui, ó, f de gama de t menos f de gama de t0, tá? A mesma coisa acontece para as outras variáveis que eu estou trabalhando aqui, tá? Ó, a diferencial da gama de t, 0, né? Mais, e aqui fica no lugar do x menos x0, y menos y0, no fim das contas eu vou ter a gama de t menos a gama de t0, porque agora esse x e x0 é x de t e x de t0, y de t menos y de t0. Então eu posso escrever dessa forma, tá? Então eu só analisei aquela primeira expressão ali, essa que vem do lema, analisando em cima da curva, né? Fazendo o ajuste direitinho, fazendo a escrita em cima da curva, tá? E o que acontece? Eu vou tomar o limite dos dois lados dessa igualdade que eu coloquei aqui para vocês, né? E antes de eu tomar o limite, eu vou fazer a observação do seguinte, que essa parcela aqui eu vou concluir que vai para zero. Como é que eu vou concluir isso? Bom, eu observo que, tá vendo esse t menos t0? Eu coloquei ele aqui do ladinho para não me atrapalhar, tá? E aqui dentro da minha norma, eu multipliquei e dividi por esse número, t menos t0, tá? E daí, propriedade de norma, eu tenho um número multiplicando dentro do meu vetor, eu posso tirar esse número de dentro da norma em módulo, tá? Porque ele vai ser positivo lá dentro. Dentro da norma é um simples número positivo. Eu posso remover ele como uma propriedade de módulo e colocar ele fora da norma como um módulo aqui, tá? Então, por isso que ficou aqui, ó, módulo de t menos t0 sobre t menos t0 aqui, ó. Tá bom? Então, como eu falei, eu vou verificar esse limite dessa função porque a minha intenção é tomar o limite dos dois lados ali daquela igualdade. Então, só olhando o limite dessa parte, aplicando propriedade de limite, o limite de um produto é o produto dos limites. Então, eu peguei este fator para calcular o limite e este fator para calcular o limite, tá? E eu observei o seguinte, essa função φ que eu tenho, ela tem a propriedade de quando o t vai para t0, e vale a pena comentar aqui, né? Que uma vez que o t vai para t0, significa que a minha função gama, a gama de t vai para a gama de t0. Quer dizer, gama de t0 é x0 e y0. Então, fazer t ir para t0 significa fazer xy tender para x0 e y0. Portanto, essa função aqui, como vale para todo xy, em particular para a curva também vale, e essa função ela tem a propriedade de quando x e y tende para x0 e y0, ela se anula. Portanto, quando t vai para t0, essa função φ ela tem que ir para zero. Tá certo? Bom, então já tenho que esse fator desse limite vai para zero. E daí, quando eu calculo essa continha aqui, ó, essa razão módulo de t menos t0 sobre t menos t0, aplica a definição de módulo. Então, o módulo vai ser t menos t0 para todo t maior ou igual que t0, ou menos t menos t0 para t menor do que t0, né? Então, de toda forma, o que eu vou ter? Substituindo, né, no lugar dessa conta, positivo vai dar, quando eu coloco o t menos t0 aqui, vai ficar ele dividido por ele mesmo, dá 1. Se eu coloco a outra parte, se for negativo, para outra possibilidade, vai dar menos 1. Então, de todo modo, esta razão, ela é ou mais 1 ou menos 1, né? Quando eu pego o t menor do que t0, vai dar menos 1. Quando eu pego o t maior do que t0, dá mais 1. Então, de toda forma, ou dá mais 1 ou menos 1. Ou seja, essa conta aqui só pode ser módulo de 1. Não tem jeito, que é uma coisa limitada. Módulo de 1 é uma coisa limitada. Tá? Por outro lado, eu vou olhar para esse limite aqui, ó.
Então, olhando para esse limite, como a norma é uma função contínua, posso jogar o limite para dentro da norma. E esse limite aqui nada mais é que o vetor velocidade, a definição do vetor velocidade da minha curva gama. Então, vai ficar ali, ó, norma da gama linha aplicada em T0, claramente, tá? Que é outra coisa que é limitada, tá? Portanto, eu consigo escrever aquele limite que eu estava vendo da φ como sendo limite de t indo para T0 de φ de gama de t, que multiplica módulo de 1, que multiplica a norma da gama linha de T0. Tudo isso aqui, como o T0 é fixado, tudo isso daqui é limitado, tá? É um número limitado para mim. E esse cara vai para 0. Então, vamos lá, da proposição que eu passei para vocês, quando eu tenho um limite, né, de uma função ali de duas variáveis, pode ser de uma variável, não importa. Se eu tenho um dos fatores indo para 0 e o outro sendo limitado, claramente esse limite dá 0, tá? Então, essa justificativa aqui foi para dizer o seguinte, que essa parcela aqui, ó, quando eu for tomar o limite, essa parcela que está aqui, quando eu for tomar o limite, vai dar 0, tá? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Quando eu calculo o limite dos dois lados aqui, eu já sei que essa parcela dá 0. Esse limite que está aqui, ó, nada mais é... Tá vendo? Olha aqui, eu vou ter uma taxa de variação aqui, ó. É f da bola... É f da gama de t menos f da gama de t0 sobre t menos t0. Ora, o que é isso aqui? Isso nada mais é que a derivada, é a própria definição de derivada. É d dt da f da gama de t0. Tá aqui, ó. Isso aqui é a derivada que eu gostaria de saber no fim das contas. Quem é a derivada da função composta? Apareceu aqui já a expressão, por um lado, tá aqui, né? Por outro lado, vamos ver como que calcula isso, né? De que forma que eu calculo isso? Então, lembra, eu calculei o limite dos dois lados aqui, esta parcela dá 0, esse aqui é o próprio... a derivada da f da gama de t no ponto t0. Vamos ver o que acontece aqui. Então vai ser o limite com t indo para t0 da diferencial da f aplicada no ponto x0 e y0 dividido por t menos t0. Então, lembra, a diferencial então é essa expressão, né? Ó, derivada da f com respeito a x no ponto x0 e y0. E aí aqui ficaria x menos x0, mas como está em cima da curva, é x de t menos x de t0. A mesma coisa vale para o y. Observa que essa derivada parcial está aplicada num ponto fixado. Quer dizer, quando eu mando t para t0, isso aqui não altera, isso aqui é uma constante para mim. Não muda, já está aplicado no ponto x0 e y0. Então, aplicando as propriedades de limite, isso aqui é um número que pode sair fora do limite e eu posso dividir, colocar a soma dos limites separados, né? Então, eu coloquei a derivada fora do limite, coloquei a derivada parcial com respeito a y também fora do limite e eu fiquei com esse limite de k e esse limite de k, que é justamente as derivadas das componentes do vetor velocidade da minha gama, né? Então, aqui, ó, x' e y', que eu estou escrevendo como x dt, dy dt. Então, no fim das contas, eu tenho a expressão de como calcular agora a regra da cadeia para mim. Eu vou precisar das derivadas parciais de novo, tá? Então, observa o que eu concluí. Que, então, se eu quero calcular a derivada da função composta no ponto x0 e y0, que era esse é o meu objetivo desde o começo, quem é a derivada da função composta que nesta estrutura, o que vai acabar acontecendo é que eu já tenho a expressão, né? Então, a derivada da função composta vai ser a derivada parcial da f com respeito à primeira coordenada x no ponto x0 e y0 vezes a derivada de x com respeito a t mais a derivada da f com respeito a y no ponto x0 e y0 vezes a derivada de y com respeito a t. Né? Então, a gente já tinha a expressão da diferencial. A expressão da diferencial só não tinha esse dt aqui embaixo. Ó. Né? A expressão da diferencial total que eu passei para vocês é a derivada da f com respeito a x dx mais a derivada da f com respeito a y dy. Então, é como se eu tivesse, no fim das contas, né, para lembrar, dividindo tudo por dt, ó. Dividir por dt aqui, dividir por dt aqui, dividir por dt aqui. No fim das contas, foi isso que eu acabei concluindo, tá?
E aqui vale a pena ressaltar o seguinte, né? Se eu escrever esse vetor, né, como um vetor com coordenadas que são as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y, e o vetor velocidade que eu já conheço, que é derivada de cada uma das componentes, né, das componentes da minha curva. Então, a f' também pode ser visto como produto escalar entre esses dois vetores, tá? Esse vetor aqui, nabla da f, né? Essa letra aqui é nabla, e esse vetor aqui que eu vou chamar de gradiente, tá? Então, é o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor velocidade da minha curva gama, tá bom? Então, aqui está a dedução da fórmula para a gente calcular a regra da cadeia no caso 1, tá? A gente vai ter o caso 2 e o caso geral. Essas aqui eu não vou fazer, tá? Vou só aplicar, mas aí vai ficar para outro vídeo. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau, até a próxima.